Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 18. O título é Lamento sobre a cegueira de Israel, tá? Versículo 18. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Amém? Irmãos, eu gostaria de começar esse texto, essa mensagem enfatizando para você que o povo de Israel, apesar de ter Deus colocar vários profetas no meio deles, era um povo que ele mesmo chama aqui de surdos e cegos. Então, assim, nós não podemos ficar na igreja muito tempo como o povo de Israel ficou, surdo e cego. Por quê? Porque ele fala aqui, olha, surdos ouvi, vós cegos olhais para que possais ver. Quem é cego como o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Perdão, aqui embaixo ele fala no versículo 20, olha, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves, ou seja, você está vendo as coisas, mas você não está observando. Mas observar como? Observar conforme a palavra de Deus. Porque uma coisa é você ver com os olhos carnais, outra coisa é você ter uma visão espiritual mais aberta, você ter uma opinião sobre aquele assunto mais espiritual. Então você pode estar vendo o cenário da situação e não está entendendo o que está acontecendo. Você está ouvindo e não está compreendendo. Ou o que pode estar acontecendo é Deus está falando com você e você não está dando crédito, porque você não está entendendo que é Ele que está falando com você. Isso acontece muito dentro da igreja. Porque nós, às vezes, nos achamos santos, nos achamos sábios. Mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, jejum toda semana. Mas isso não significa que você está vendo e ouvindo tudo certinho. Às vezes está falando com você algo e você não está conseguindo compreender. Você lembra, por exemplo, que Faraó... vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de José. Você lembra que José, ele sonhou que o sol e a lua se curvariam diante dele? E que 11 estrelas também se curvariam? Ele estava vendo, mas ele não estava entendendo. Às vezes está falando com a gente num sonho, numa visão, e a gente não está entendendo o significado daquele sonho. Ou até mesmo através da palavra dele. E aí você acha que ele está falando de uma coisa, ele está falando de outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem que buscar no Senhor sabedoria para entender o que ele está falando. Jesus, me dá sabedoria, me ajuda a entender o que o Senhor está querendo dizer. Porque ele tem poder para te dar entendimento, tá? Então assim, ele tem poder para te dar entendimento nas escrituras, o entendimento dos sonhos, das visões, buscar no Senhor, pedir a Ele. Só que às vezes ele já falou com você. Só que você está cego, você está surdo, você não quer ouvir. Porque às vezes nós somos teimosos. A gente quer ouvir que a gente está certo. O povo de Israel, nesse contexto aqui, não aceitava que eles tinham pecado. Eles achavam assim que a culpa do nosso cativeiro é de Deus. Só que Deus estava exercendo o amor dele, a justiça, porque o povo pecou. Por isso que o povo foi para o cativeiro. Então Deus está falando, olha, ouçam cegos, vejam, porque o meu povo, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Ou seja, você está ouvindo a minha palavra, você está ouvindo que você precisa se consertar, que você precisa melhorar em algumas áreas na sua vida espiritual, ou talvez em outras áreas da sua vida, profissional, familiar. Só que você vê e ouve, mas você não dá bola. Você não dá crédito. Não dá bola significa não dar crédito, entende? Porque você prefere acreditar que está tudo certo, que o problema não é seu, a culpa é de Deus, porque Deus escolheu para ser assim, que essa situação foi Deus que escolheu, que é a vontade do Senhor. Não, não é a vontade do Senhor. Existem coisas que você fez lá atrás que trouxe essa situação à tona. Então, assim,
Deus, ele quer um conserto da gente, ele quer que a gente se arrependa daquilo que a gente fez errado, daquilo que nós escolhemos errado. E às vezes Deus está usando pessoas, às vezes Deus usa uma criança para falar, aí você não quer ouvir porque acha que a criança não sabe de nada. Deus usa uma pessoa de longe para falar, ou está perto de você, mas essa pessoa não demonstra aquele padrão de santidade todo, e aí você não escuta o conselho. A palavra do Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente tem que ouvir o conselho, mas falar, Senhor, esse conselho vem do Senhor, e às vezes a gente não quer ouvir que a gente está errado. Tá? A gente não quer acreditar na palavra do Senhor. Então assim, José, ele tem um sonho, mas ele talvez na hora que ele teve o sonho, ele não sabia o significado. Por isso que ele fala para o pai, para os irmãos. Ele não teve um entendimento claro, talvez, na hora. Mas depois ele entendeu que ele estaria num patamar mais acima dos irmãos. É assim somos nós. Às vezes a gente não tem o entendimento na hora, mas depois ele tem poder para te dar o entendimento daquele sonho, daquela visão. Mas você tem que ali insistindo com o Senhor. Senhor, eu quero o significado desse sonho, eu quero o significado dessa visão. Eu quero que o Senhor fale cada vez mais comigo. E às vezes Deus está usando pessoas para falar, como ele usou o profeta Jeremias. Mas o povo que estava dentro do templo mandava Jeremias embora, vai embora. O que você está fazendo aqui? Porque prefere ouvir a falsa palavra do sacerdote, que estava ali no templo pregando para eles. Pregando sua bênção, sua coisa boa. E às vezes você está usando a pessoa perto de você para falar para você algo, para ligar, e você não está dando ouvidos. Deus usa Jeremias para pregar para o rei Jeoaquim. E aí Jeremias escreve no rolo. Foram 2 rolos que Jeremias escreveu a palavra do Senhor. Sabe o que fizeram com o rolo de Jeremias? Queimaram. Às vezes Deus manda alguém falar com você através de uma mensagem, de texto, no WhatsApp, no Instagram. Deus usa alguém para ligar para você e você está desprezando a palavra do Senhor. Um vídeo que a pessoa grava, um áudio, e você não quer escutar, você não quer dar ouvido. Você acha que isso não é de Deus, não. Isso não é assim do jeito que essa pessoa está falando, não. Já buscou no Senhor entendimento? Senhor, será que isso vem do Senhor? Às vezes a pessoa não sabe passar para você a mensagem, mas vem do Senhor. Às vezes a pessoa não está sabendo falar de uma forma que você consiga entender, porque talvez a sua mente está fechada. Às vezes você não está querendo ouvir. Você não está querendo ver o que a pessoa está vendo. Deus está mostrando para a pessoa. Fala lá para ele, fala para ela. E às vezes você rejeita a palavra de Deus. Porque você acha que aquilo não é pecado, porque você acha que aquelas pessoas das quais ela se refere são pessoas muito santas, de confiança. Deus está falando, cuidado. Olha, tinha um rei na Bíblia, foi esse rei Jeoaquim aqui. O rei Jeoaquim, a Babilônia, ela foi crescendo, né? Babilônia se tornou um império. O rei Nabucodonosor estava ali invadindo outros territórios. Aí o que aconteceu? O rei Jeoaquim acreditava que a Babilônia jamais fosse invadir o território, se eu não me engano, de Judá, né? Ou de Jerusalém ali. Eu não consigo lembrar agora, mas eu creio que era Judá. Ele achava que não fosse invadir. E aí a Babilônia ela entra em guerra, se eu não me engano, com os sírios. E aí sabe o que acontece? O rei da Babilônia, ele vai entrar em Judá, ele não invade, ele só faz uma ameaça. Aí ele entra num acordo com o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim se torna tributário do rei da Babilônia. Ele acredita assim que o rei da Babilônia, minha relação com ele tá agradável, tá boa, não vai acontecer nada. Só que Deus enviou o profeta Jeremias para falar para o rei Jeoaquim. Rei Jeoaquim, não confia na Babilônia não, rei Jeoaquim. Não confia, eles vão invadir. E o rei Jeoaquim negligenciou a palavra de Deus. Ele não aceitava ouvir aquilo. E Jeremias está ali, o povo saindo do templo. E Jeremias falando o que ia acontecer. E o povo desprezando Jeremias. Não, isso não vai acontecer, você está louco, Jeremias. Então, às vezes, Deus tem um profeta verdadeiro. Elias pregou no meio de 450 de Baal e 400 de Astarote. Poxa, Elias, era o único profeta verdadeiro ali. Aí você está olhando a fama da pessoa, você está olhando o sucesso, você está olhando o número de seguidores do Instagram, do YouTube. Não, você não tem que olhar isso, porque os falsos profetas sempre foram a maioria. E falso profeta ganha muito like, porque prega o que o povo quer ouvir. Você tem que entender que Jeremias estava ali, Jeremias não tinha like. Se eu fosse nos dias de hoje, Jeremias não teria like de ninguém. Jeremias teria dislike, mãozinha para baixo. Ninguém ia querer saber de Jeremias, porque Jeremias estava falando algo que ia acontecer que não agradava o povo. Ele falava de conserto,
ele falava que Deus ia permitir que, se eu não me engano, ele falava assim que ia vir a nação do norte, que se referindo à Babilônia, ele fala que eles iam invadir, eles vão dominar. Jeremias pregava a verdade mesmo, que Deus ia permitir, que Deus não estava se agradando daquele povo, que Deus queria... Só que as pessoas expulsavam Jeremias do templo. Ninguém queria ouvir a palavra de Jeremias. Então, assim, o rei Joaquim também não foi diferente. Ele confiou que o acordo, que ele pagava tributo para a Babilônia, então a Babilônia nunca vai invadir. E se a Babilônia tentar invadir, tem o Egito, que é uma nação forte, que vai lutar contra a Babilônia. O Egito vai me ajudar. Só que o Egito não vai ajudar. O Egito não vai poder fazer nada por você. Então Deus queria que aquele rei se humilhasse, que aquele rei se consertasse. E o rei simplesmente pega o rolo que Jeremias manda, que eles pegam de Jeremias com a palavra de Deus. Foram 2 rolos. Eles jogam no fogo. Os príncipes riam das profecias de Jeremias. Caíam na gargalhada e começavam a perseguir. Queriam até matar Jeremias. Queriam mandar Jeremias embora. Então, assim, muitas das vezes você não está querendo dar ouvido à palavra que Deus tem enviado para você. Para ouvir, ou escuta o áudio, escuta a mensagem, lê a palavra que a pessoa está mandando para você, lê a mensagem, trata o profeta do Senhor com carinho, ora pela pessoa. Jesus, isso vem do Senhor mesmo, conversa com o Senhor. Agora você vai consultar o falso profeta vai falar que Jeremias é louco, que o rolo que ele está mandando para você, esse áudio, esse vídeo, isso é loucura. O falso profeta não vai ter esse discernimento, porque existem vasos na igreja que estão rachados, estão em cima do altar, estão precisando de um conserto, estão precisando ser amassados por Deus. Existem falsos profetas que estão em cima do altar, como pastores, como diáconos, regentes do círculo de oração. Não é porque a pessoa está com um coque no cabelo, que aquela pessoa está, de fato, do jeitinho que Deus quer. Você que tem que perguntar para o Senhor: Jesus, essa profecia que a pessoa está mandando para mim, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, isso vem do Senhor. Você precisa ter interesse em saber se o que está no rolo vem do Senhor. E não pegar o rolo e queimar, jogar fora, exclui a mensagem, bloqueia a pessoa, desliga na cara. Não, busca no Senhor. Jesus, eu quero saber se Jeremias realmente está falando a palavra do Senhor. O rei não deu ouvido. Sabe o que aconteceu? Ele pagou tributo para o rei da Babilônia, depois ele resolveu parar de pagar. Sabe o que aconteceu com o rei Joaquim? O rei da Babilônia, quando ele para de pagar o imposto, ele invade a região onde ele se encontrava e mata o rei, corta a cabeça do rei Joaquim. E aí você tem um filho do rei Joaquim, que é o rei Joaquim, que foi colocado no trono. Mas aí o rei da Babilônia não confia não, ele acha assim, esse rapaz vai se voltar contra mim porque eu matei o pai dele. Pega o rapaz, o rei Joaquim e a mãe e leva cativo para a Babilônia. Eles ficam presos dentro de um cativeiro durante muitos anos, se eu não me engano foram mais de 30 anos que esse rei ficou preso. E aí você vai falar: mas o que tem a ver isso? O que tem, se você não ouvir a palavra do Senhor, se você não der crédito à palavra do Senhor, até os seus herdeiros, o seu filho, a sua mulher, eles podem sofrer as consequências do seu erro, da sua morte espiritual. As consequências do seu pecado vai vir. O que Deus queria é que o rei Joaquim se humilhasse, se consertasse, desse crédito. Ele pega o rolo de Jeremias e joga no fogo. O povo todo negligencia, não escutam Jeremias. E o rei Nabucodonosor invade. Leva vários cativos para a Babilônia, tá? Dentre eles o profeta Ezequiel. E aí você vê que Ezequiel, se você pegar o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, você vai ler, você vai ver que o profeta Ezequiel também prega a mesma mensagem. Não da mesma forma que Jeremias, algumas coisas distorcem. E aí você tem dois profetas pregando a palavra do Senhor ali. Você tem 2 profetas, Jeremias e Ezequiel, que pregaram as mensagens muito parecidas, de que a Babilônia, sobre o cativeiro, sobre o conserto. E aí vem um novo rei que foi colocado no poder, que foi o rei Zedequias. E esse rei Zedequias também. Só que o rei Zedequias, ele gosta de ouvir a profecia de Jeremias. Ele fala assim: olha, traz aquele profeta lá para eu ouvir. Só que o rei Zedequias escuta, acha interessante, mas ele tem medo, ele não pratica, ele não faz o que Jeremias orienta ele. Jeremias fala para ele: olha, é melhor você se entregar para o rei da Babilônia. E ele também não escuta. Por que ele não escuta? Porque ele vai tentar lutar contra o rei da Babilônia. Eu vou lutar contra o rei, o Egito vai me ajudar. E mesmo que o Egito tente te ajudar, querido, não foi possível também. Foi mais um rei que ele foi cego. Ele arranca os olhos dele,
e levam ele cego para a Babilônia. Mas por que ele não acreditou na profecia? Porque Jeremias e Ezequiel, eles pregam a mesma palavra, né? Ele sabe que é a mesma palavra, mas algumas coisas destoam. Porque o profeta Jeremias, foi um dos dois, eu não sei se foi Jeremias ou Ezequiel, eu acho que Jeremias fala para ele que ele ia ser levado para a Babilônia. E Ezequiel fala que ele não ia ver a Babilônia. Era algo mais ou menos assim que acontece ali. Só que o que acontece? Ele foi para a Babilônia cego. Acredita? Então ele foi para o território da Babilônia, mas ele ficou cego. Então ele não viu a Babilônia. Porque o rei da Babilônia, não sei se foi Nabucodonosor mais, mas ele arranca os olhos do rei Zedequias. Então as profecias, elas se encaixam. Era mesmo a profecia de Jeremias com Ezequiel, mas essa parte destoava. Se você estudar, você vai ver que destoava, né? Eu li isso num livro, não foi nem na Bíblia que eu li isso, não. Eu li no livro do Flávio José, a história dos Hebreus, em que ele fala que um profeta, ele profetizou que ele seria levado para a Babilônia, ou seja, ele ia pisar na Babilônia, e o outro profeta fala para ele assim, que ele não ia ver a Babilônia. Por conta dessa parte aí, ele começa a desconfiar. Será que Jeremias está acertando? Ele acha interessante o rei Zedequias, pois a profecia de Jeremias é parecida com a profecia do profeta Ezequiel. Mas, nessa parte destoa, porque um fala que eu vou pisar na Babilônia, o outro fala que eu não vou ver. Mas é por quê? Porque o rei da Babilônia tira os olhos do rei Zedequias, e ele vai para a Babilônia, ele pisa, mas ele vai cego. Então ele não vê a Babilônia, mas ele pisa. Então, muitas das vezes, a gente está questionando muito ao Senhor, porque a gente está tentando pensar com a nossa pensamentos carnais. A gente está falando assim, mas isso não tem lógica. Mas isso que essa pessoa está falando, esse profeta está falando, não tem lógica, porque você não está enxergando com os olhos de Deus, nem ouvindo com os ouvidos espirituais. O que o Senhor Jesus está querendo fazer na sua vida é abrir a sua visão espiritual e os seus ouvidos espirituais para que você possa entender a palavra dele. É o que ele fala no livro de Isaías: quem é cego como meu servo e surdo como meu mensageiro a quem envia. Ou seja, você pode ser servo de Deus, você pode ser o mensageiro do Senhor, mas você que prega a palavra, que lê a Bíblia, que canta, que ora, que jejua, você está cego e surdo. Cego e surdo, você pode estar pregando para os outros, cantando para os outros, mas você não está enxergando o que você tem que enxergar. Ah, mas eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, eu estou na igreja quase todo dia, mas não importa, Deus está falando para aquele servo dele, olha, quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro é quem envia, ou seja, envio você para pregar a palavra, eu uso você, mas você não entende o que eu quero falar para você. Você está passando a mensagem para os outros, mas para você não está conseguindo entender na sua vida o que eu quero fazer na sua vida. O que eu quero te mostrar, você está cego, você está surdo para a sua vida. E isso acontece muito dentro da casa do Senhor, porque nós somos usados por Deus, nós somos vasos de Deus. Ah, porque eu prego para os outros, eu canto, eu jejum, mas e daí? E aí por isso você está enxergando tudo que Deus quer mostrar para você. Você está ouvindo tudo que Ele está falando com você. Ou você está desligando a cara de Jeremias, desligando o telefone na cara quando Jeremias liga para você. Ou você está desconsiderando profecias que Deus tem usado outras pessoas. Porque assim como Deus me usa para falar para você, Deus pode usar você para falar para mim. Eu não sou a dona da razão, você não é o dono da razão, porque você é usado na igreja, porque você tem dons espirituais, porque você tem intimidade com Deus. Você acha que você está ouvindo e vendo tudo que Deus está querendo falar com você? Você acha que Deus vai mostrar tudo exatamente para você? Talvez Ele tenta te mostrar, mas você não quer ver. Você acha que é o diabo que está falando e não é o diabo. Deus usa uma pessoa, às vezes, que você não dá nada para falar com você, para ligar, mandar uma mensagem, e você desconsidera a palavra do Senhor na boca daquela pessoa, no texto daquela pessoa, no vídeo ou no áudio, porque você se acha o dono da razão. É só você que sabe, é só você que entende. Se a gente for ler, estudar a palavra do Senhor, você vai ver quantas pessoas enganadas, quantas pessoas cegas no mundo espiritual, quantas. Jacó. Poxa, Jacó tinha uma intimidade com Deus incrível. Ele segura o anjo fala com ele, Jacó vê uma escada, anjos descendo e subindo, quantas visões espirituais, como que Jacó era usado por Deus. E aí os filhos de Jacó, dentro da casa de Jacó, pegam a capa de José. Primeiro eles vendem José para os ismaelitas, a caravana de ismaelitas que passava, depois eles pegam a túnica de José, sujam com sangue de animal e falam para Jacó, o próprio pai, na cara lavada, assim, sabe? Mentindo na cara dura. Ó, Jacó, olha, seu filho aqui, ó,
Morreu. Eu acho que algum animal pegou ele, pai. Jacó fica de luto, chora muito por causa de um filho que está vivo, mas ele está lá no Egito. E aí você fala assim, Laila, por que você está querendo dizer que Jacó, mesmo tendo experiências com Deus, mesmo tendo visões espirituais, ele estava enganado dentro da própria casa? Os filhos estavam mentindo para ele, os filhos estavam com desejo de matar o irmão, vamos matar José. Ele estava ali dentro de casa, o diabo estava ali, ó, trabalhando para o assassinato do próprio filho, ele não estava vendo, Deus estava dando livramento para José. Deus estava cuidando de José, através das orações de Jacó e do próprio José. Só que ele não consegue enxergar que o filho está vivo no Egito. Por quê? Porque ele está cego. Ele está cego. Espiritualmente ele não consegue perceber. Ele não percebe a mentira dos filhos. Ele está vendo uma túnica de José manchada de sangue. Ele não consegue perceber. E chega uma hora que Deus ele quer mostrar para você o que você não está vendo. Vou dar um exemplo aqui. Sansão se apaixona por Dalila. Ela enche ele de carícias, beija, abraça. E o que acontece? Ele se apaixona. Primeiro ele se enamora, acha ela gata. Depois ela começa a acariciar ele. Ele não sabia que os filisteus por trás, os inimigos de Sansão falaram para Dalila assim, Dalila, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, a gente vai te dar dinheiro. Ele não sabia que os carinhos de Dalila, da companheira dele, vinham pelo dinheiro. Que prometeu, os inimigos de Sansão prometeram dinheiro para ele. Ele não sabia que aquela mulher que tanto o amava, ele estava no colo dela, ela acariciava as tranças dele. Ela elogiava, a palavra do Senhor fala que ela lisonjeava Sansão. Lisonjear significa falsos elogios. Que você é forte, que você é bom, que Deus tem poder pra... Às vezes a pessoa usa até o nome de Deus para falar que Deus tem poder para te dar o melhor. Só que a pessoa ali está interessada no dinheiro, te acaricia pelo seu dinheiro, você não consegue perceber. Pode estar sendo na igreja, pregando a palavra, lendo a Bíblia, mas você não sabe qual é o interesse da moça, do rapaz na sua vida. Por que de tanto carinho, de tanto beijinho? Por que te trata tão bem? E quando Sansão não falava para ela o segredo que ela pedia, quando ele não dava o que ela queria, que era a resposta da pergunta, ela falava, então você não me ama. Aí o tratamento já muda, se você não faz o que ela quer, o tratamento muda. Ou se você não faz o que ele quer, o tratamento muda. Você precisa perceber, você precisa enxergar com os olhos de Cristo. Deus está querendo abrir a sua visão espiritual. Cuidado com a pessoa, Deus está dentro da sua casa. No local de trabalho, a pessoa te trata muito bem, mas quando você não faz o que ela quer, muda o tratamento. Pode ser seu chefe, sua chefe. Só trata bem, só elogia quando é aquilo que ela quer, mas quando você fala um não, quando você não pode corresponder, muda o tratamento, começa a ameaçar. Começa a mudar o temperamento dentro de casa. O que você quer? Ai, o que foi, Sansão? Ah, você não me ama. Eu acho que você não gosta de mim. Eu acho que você... Ai, você é muito assim. Então, você precisa pedir a Deus esse discernimento espiritual. Você está dentro da igreja de cego, pregando a palavra, cantando louvor, e Deus está querendo falar com você de coisas que você não tem dado ouvido. E eu tenho vários outros exemplos aqui para dar. Falsidade, muita falsidade. Então, assim, o que o Senhor quer é abrir os nossos olhos, é mostrar pra gente a verdade, o que tem por trás. Mas para isso, você não tem só que ver, você tem que querer ver. Você não tem só que ouvir, você tem que aceitar. Às vezes a gente não aceita. O rei Jeoaquim não aceitava que a Babilônia invadia, ele achava que não. E outra coisa, se tentar invadir, eu tenho o Egito para me ajudar. E Deus estava falando claramente, cuidado com a Babilônia, cuidado com esse, entre aspas, acordo aí de pagar imposto para ela, porque não vai ser do jeito que você está pensando. Cuidado com alguns acordos. Você lembra de Josué também? Josué foi enganado. Deus falava com Josué, mas os gibeonitas, eles vieram enganar Josué, falando para Josué, não, Josué, nós somos de uma terra distante. Nós não somos pertencentes a Canaã, não. Nós não somos inimigos, não. Eles vieram com uma roupa velha. Uma roupa... Eles vieram mal vestidos. E Josué acredita e faz uma aliança. Olha, eu prometo que não vou tocar em vocês. Depois Josué descobre que aqueles gibeonitas eram sim pertencentes à terra. Eles eram sim inimigos. Aí Josué teve que manter a palavra e falou assim, então vocês vão trabalhar aqui nas obras. Tá? Porque ele foi enganado. Ele fez aliança com quem não devia. Tem muita gente na igreja fazendo aliança com quem não deve. Porque está acreditando na aparência da roupa, parece cristão, parece novo convertido, parece, sabe, aparência de santidade. Ou então a pessoa está dentro de casa mostrando para você que te ama, como Dalila. É muito amor, é muito beijinho para conquistar, convencer o seu coração de fazer o que ela quer. Interesses materiais, Dalila é materialista. Ela não tinha amor por Sansão. Existem muitas mulheres materialistas que não têm amor pelo seu marido.
Tá nem aí quantas vezes você vai ter que trabalhar na semana, quanto que você vai se desgastar. Ela incentiva, ela quer, ela te elogia. Por quê? Porque ela tá interessada nos bens materiais. Ah, compra outro apartamento, por quê? Porque ela sabe que se você morrer vai ficar pra ela. Ela sabe que aquilo vai entrar na divisão de bens se tiver um divórcio. Muita gente não percebe o diabo trabalhando. Tá? Às vezes o próprio pai, a própria mãe incentivando o filho a fazer isso, aquilo, interessado no dinheiro. Faz uma faculdade assim, o interessado já lá na frente pegar, em exigir daquele filho um dinheiro. Não, porque eu criei você, agora você tem que me dar isso. Ou seja, cadê o amor de Dalila? Cadê o amor? Porque quem ama não vende o próximo. Quem ama não vende o outro para depressão. Quem ama não vende a força do outro. Poxa, eu vou cortar as tranças de Sansão, vou descobrir o segredo, vou entregar para os filisteus. Eu vou prejudicar uma pessoa, vou fazer uma pessoa cair espiritualmente, perder as bênçãos espirituais, ou perder tempo na vida. Porque eu tô com falsidade, porque eu sou interesseira. Porque eu quero prender aquela pessoa na minha vida. Você quer ver um outro caso? Eu dou outro caso para você. O caso da mulher de Potifar. Aquela mulher todo dia, queridos, todo dia ela se dava em cima de José. José deita comigo, dorme comigo, até que uma hora ela segura a capa de José, José foge, ela agarra José. Você sabe o que essa mulher fez? Ela contou pro marido dela, Potifar: olha o que seu servo fez, o seu mordomo. Aí será que aquela mulher até chorar na frente do homem para poder provar para ele: olha, esse homem ele tentou me forçar e era mentira. Vai falar pra Potifar: Potifar, sua mulher tá mentindo. Ele fala: não, como que ela tá mentindo? Ela tá com a capa nas mãos. Eu tenho provas aqui que minha mulher me ama, mulher linda. Imagina a alegria do coração desse homem de saber que a mulher tava apoiando ele, que ela amava ele. Imagina a alegria de Sansão em saber que uma mulher gata igual Dalila amava ele. O amava. Imagina você descobrir depois de muitos anos que a mulher só queria o seu dinheiro, que já casou interessada. Imagina depois de terminar a faculdade, você descobrir que só incentivaram você naquela faculdade, naquele concurso, por causa do dinheiro que você ia ganhar. Tudo jogo de interesse. Ah, mas você tem que incentivar o filho a estudar, a trabalhar, claro. Mas você não tem noção de como a pessoa trabalhou para te convencer a seguir um caminho que você não queria. Você já falou: eu não quero. A pessoa já fica insistindo. Dalila insistiu. A Sansão falava: eu não quero te contar o segredo. Aí ela ficava mudava o tratamento. Então, porque você não me ama. Ah, então é porque você... Aí eu mudava: vamos sair, Dalila? Ah, não vou sair hoje não. Não vou sair, eu não vou sair de casa. O que você quer? Aí a Sansão fala assim: Sansão, Dalila, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer? Você é enjoado, Sansão? Ah, eu tô ocupada aqui fazendo as minhas coisas. O tratamento muda, a pessoa fica irritada, fica nervosa. Por quê? Por que fica tão nervosa? Porque você não faz o que ela quer, o que ele quer? Por que o tratamento... Até quando você vai ficar mendigando carinho igual Sansão mendigou? Então assim, Sansão tinha que ter assumido uma posição de homem. Não vou falar o segredo e acabou. Não quero mais esse assunto. Por aí você vê, o diabo estava trabalhando através da mulher de Sansão, que estava na vida dele. Não era nem para ele ter se envolvido com ela, porque o diabo usou aquela mulher ali para atrair Sansão. Você não tem noção como que o diabo ele trabalha para te atrair, através de carinho, de palavras, de elogios. Você é muito inteligente, você é muito bom. Às vezes a pessoa usa até a palavra do Senhor, porque o diabo conhece a Bíblia toda. Deus tem poder para te dar o melhor. Deus quer que você cresça, Deus quer que você tenha mais e mais. Por quê? Porque Dalila gostava do dinheiro, de Sansão. Então ela ficava insistindo com carinhos ali. Claro que essas palavras não eram as mesmas de Dalila, mas ela queria saber de Sansão, ela queria tanto saber a sua força. Eu só admiro tanto sua inteligência, sua força. Você é tão forte, Sansão, eu fico tão admirada. Qual o segredo dessa força? Sansão, fala pra mim, amor. Ai, amor, então você não me ama. Ai, amor, faz isso, faz essa faculdade. Faz esse concurso. Ai, amor. Ai, amor, compra esse carro, compra essa casa. Você tem que fazer um investimento. Deus tem poder para dar o melhor. Você tem que acreditar que Deus vai te dar condições de pagar. E aí você vai ter que tirar mais. Suponhamos se fosse um médico aqui, mais plantões. Tem que trabalhar mais para bancar os caprichos de Dalila, porque Dalila é interesseira. Ela só faz carinho em Sansão e ela só fica elogiando para ver se ele se convence ele a fazer o que ela quer. Que é contar o segredo, porque através daquele segredo ela conseguiria ganhar o dinheiro que os filisteus prometeram. E é através do convencimento que algumas pessoas conseguem o que elas querem. No mundo físico, não é no mundo espiritual. Ninguém está preocupado se você vai para o céu, se você vai para o inferno, se você vai dormir, se você vai estar bem. Será que não vai entrar em depressão? Será que vai ser feliz? Não, não, não. Eu quero convencer o outro. E aí eu venho com palavras, até palavras da Bíblia.
que você é egoísta, que o homem tem que sustentar a casa, é melhor dar do que receber. Como é que você pode se dizer evangélico fazendo o que você está fazendo, falando assim? Como é que você pode pensar isso de mim? Eu te ajudo tanto. Nossa, eu fiz tanto por você, deixei de fazer. Então, assim, a Dalila, ela pode ser inserida em vários contextos. Contexto de pai e mãe também. Ai, porque o filho tem que honrar o pai e a mãe, mas honrar o seu pai e sua mãe não é dar um carro pro seu pai e pra sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe não é fazer medicina. Honrar seu pai e sua mãe não é entrar na faculdade ou no carro que eles querem que se ocupe. Não é ficar na casa deles a vida inteira. Não é comprar um apartamento e levar tua mãe pra morar com você, teu pai pra morar. Não, não é assim. Você pode honrar teu pai e tua mãe, sendo um excelente estudioso da palavra de Deus, sendo um profissional excelente em outro estado, indo estudar em outro país. Você pode honrar sua mãe sendo honesto com o marido, um bom filho. Mas isso não significa que você tem que ficar, as pessoas tentando te convencer de fazer o que eles querem o tempo inteiro. E dali a pessoa às vezes está inserida ali naquele contexto e não percebe. O Potifar também não percebeu. Ele só entendeu que a mulher dele era uma mulher maravilhosa, porque ela, além de ser gata, ela foi fiel a mim. Olha, ela rejeitou José era bonito. Olha a capa. A mulher falou, José veio me agarrar. Então o Senhor está falando assim, olha, quem é cego como meu servo? Às vezes você está na igreja pregando a palavra, cantando, você não está percebendo que você está há muitos anos aí cego, surdo, você não está ouvindo, porque você não quer ouvir, você não quer ver. Porque toda vez que a pessoa vai falar para você algo, você ignora. A palavra do Senhor não pode ser ignorada. Pelo menos ora a Deus, pede ao Senhor. Jesus, será que essa pessoa não tem razão? Será que essa insistência de que essa pessoa aqui está me traindo? Muita gente na igreja está sendo traído, não está percebendo. Traído pelo pai, traído pela mãe, traído pelo esposo, pelo marido. E a traição não é só física. Quem disse pra você que a traição é só física? Dalila, ela traiu Sansão, mas ela não se deitou contra o homem. Ela estava ali, pelo menos a história não mostra ela com outros homens. Ela estava ali traindo ele em termos de sentimentos. Existe um falso amor que a pessoa demonstra. Existem falsas profecias dentro da igreja, falsas revelações. Você precisa buscar no Senhor. Não adianta você querer culpar a Deus, Deus é culpado de tudo. Não, Deus não é culpado de tudo. O povo de Israel também achava que Deus era culpado do cativeiro. Isaías está tentando mostrar para eles, não, Deus não é culpado. São vocês que pecaram. Deus não é o culpado. Porque você está vendo, mas você não está querendo, você não está dando, versículo 20, talvez muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Ok? Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então a gente que prega a palavra, a gente que canta, a gente precisa orar, falar, Jesus, não me deixa ficar enganado. Abre os meus olhos, revela para mim. Às vezes a pessoa tem uma certa mágoa de alguém porque falou a verdade. Eu lembro do rei Herodes, ele ficou com rancor de João Batista porque pregou a verdade. Olha, você não pode casar com Herodias. E realmente ele não podia se casar com Herodias. Aí ele fica aí quando ele se apaixona por Salomé, a filha de Herodias, ele fala assim, pede o que você quiser, que eu te dou até metade. Primeiro que ele pega João Batista e prende. Depois a mãe, Herodias, fala para Salomé assim, Salomé, pede a cabeça de João Batista. Poxa, Herodes já tinha mágoa de João Batista por ele ter falado que ele não podia ter contato com Herodias. Aí ele prende João Batista. Depois ele fala para Salomé, que é a filha, ó, pede o que você quiser que eu te dou, até metade do reino. Aí Herodias vai se meter e fala assim, olha, pede a cabeça de João Batista, ou seja, ele prendeu João Batista e depois matou por causa daquela mulher. Ah, você tem um outro caso ali, Acabe. Acabe estava ali, olha, com Jezabel perseguindo os profetas de Deus. E Acabe vai na onda de Jezabel muitas vezes, ele peca muitas vezes contra o Senhor. Então você precisa saber se quem está na sua casa não é Jezabel, se quem está na sua casa realmente é uma serva do Senhor, um servo de Deus. Se as pessoas que estão perto de você no seu trabalho realmente te amam, as pessoas estão te elogiando. A rainha de Sabá, ela faz uma viagem, ela entrega vários presentes para Salomão. Vários presentes, ouro, prata, ela deu muita coisa para a rainha de Sabá, para Salomão. Só que o que ela queria saber era a riqueza de Salomão, ela queria conferir ali. Ela queria saber, ela ouviu falar de Salomão e ela queria conferir. Ela fez várias perguntas e Salomão falou tudo para ela, revelou tudo que estava no coração. A Bíblia fala que ela não houve fôlego na rainha de Sabá. Cuidado com pessoas que te dão muitos presentes, com que interesse? Outro rei aqui, eu consigo lembrar vários exemplos. É o rei Ezequias. Muita riqueza no palácio, ele se exalta, começa a mostrar aquela riqueza para pessoas de fora. O que acontece? Isaías só aprende, tudo que você mostrou vai ser levado. Então assim, quem garante para você que essas amizades não são falsidade? Que esses irmãos da igreja de oração, quem garante que não são profetas de Baal, que estão perto de você revelando só coisa boa?
Quem garante para você que Elias não está tendo razão? Quem garante para você que Jeremias não tem razão? Como é que você pode confiar tanto nos falsos profetas? Como é que você pode confiar tanto no pastor da igreja assim, no diácono, no presbítero? Como é que você pode confiar tanto nas pessoas da sua casa, da sua família, dos seus amigos? Como o Espírito Santo de Deus que abriu os seus olhos e os seus ouvidos, mas aí a pessoa não escuta. Quando Jeremias vai pregar, quando Elias vai falar, não acredita, que prefere ouvir, que prefere acreditar na mulher de Potifar. Não, minha mulher me ama. Não, minha mulher dali ou tá ali, ó, interessante. Ela me ama. Meu pai e minha mãe me amam, aham. Não, meus filhos me amam, Jacó. Vai nessa, Jacó, vai nessa. Você acha que a mãe de Herodias amou Salomé? Salomé com as condições ali, olha. Herodes fala pra ela, pede até metade do reino que eu te dou. E ao invés dela pedir metade do reino, ela podia ficar rica ali na hora. A mãe dela fala assim, minha filha, pede a cabeça de João Batista. O que eu vou fazer com a cabeça de João Batista? Então assim, tem mãe, aí você fala assim, ah não, minha mãe me ama. Não, ela tá interessada em resolver uma situação dela. A situação dela, aí ela te influencia ali na oportunidade de escolher metade do reino. Imagina um rei falar pra você, eu pede até metade do reino que eu te dou. Você vai pedir o quê? Eu quero metade do reino, claro. Eu quero o melhor. Eu quero tudo que eu puder ter aqui, ouro, prata, já que ele gostou de mim. Mas não, mãe, o que você acha? Pede a cabeça de João Batista. O que eu vou fazer com a cabeça de uma pessoa? Eu vou resolver o problema da minha mãe que tem ódio de alguém ou que tá passando por uma situação difícil. Mas e a minha vida? Eu vou desconcertar toda a minha vida. Então você precisa ficar dentro. Deus está falando aqui, olha, você está cego. Você pode pregar minha palavra, você pode cantar, você pode louvar. Você pode estar vindo na igreja todo dia, toda semana, fim de semana, não importa. Não importa. Ah, mas eu estou orando muito, jejuando, não importa. O teu muito não está sendo suficiente para Deus. Você está falando, eu quero falar com você, algo em particular, você não está dando ouvido, não. Você não está dando ouvido. Olha, quem é cego como meu servo, você é servo dele. E ou surdo como meu mensageiro. Você pode até pregar a palavra, você pode ser o mensageiro do Senhor. A quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor. Tá cego. Jacó também estava ali, ó, ele teve visão dos anjos subindo e descendo a escada. Ele viu um anjo, ele segurou, ele teve experiências incríveis. Mas ele não conseguiu perceber que os filhos estavam mentindo para ele. Os filhos queriam matar o próprio irmão. Porque eu tenho certeza, se ele soubesse que os filhos queriam matar o irmão, o José, ele não deixava nem José sair de casa. Então você precisa ficar mais atento. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, fala comigo, fala aquilo que eu não quero ouvir. Me mostra aquilo que eu não tô querendo ver. Não me deixa ficar cego e surdo. Mostra, joga por terra toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, porque eu quero ouvir, eu quero ver. Vai jejuando, vai na madrugada ali, vai insistindo com o Senhor como uma hora, meu querido. Agora você tem que falar, Jesus, me prepara para ouvir a verdade. Me prepara para saber a verdade, que tem gente que não tá preparada. Deus está insistindo, a pessoa fala, não, isso não é de Deus. Não, mas Deus fala comigo. Minha esposa é uma serva do Senhor, meu marido é um servo de Deus, meu filho é um servo de Deus. Não, eu não aceito isso, não, eu não aceito. Ele está estudando, está trabalhando, tá fazendo. Não, é para você essa palavra. Jesus não me deixa ficar cego espiritualmente. Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos, me dá esse discernimento, me ajuda a perceber, porque tem gente que não está enxergando, ó, nem um palmo na sua frente. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Pedir perdão se eu ofendi alguém aqui, tá? Agradeço a você que assistiu esse vídeo, que eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração. Às vezes a gente ora, a palavra do Senhor fala, pedir não recebeis porque pedis mal. Então muda a oração, para de pedir bênção material, fala, Jesus, eu quero ter visões espirituais, eu quero ouvir. Eu quero que o Senhor abra minha visão espiritual, meu entendimento, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir e ver, eu quero que o Senhor prepare o meu coração para aceitar as verdades que às vezes durante anos a gente não aceitou. Na presença de Deus, 10, 20, 30 anos na igreja, Senhor, eu quero que o Senhor me muda, me ensina a aceitar, me ensina. Muitas decepções às vezes vão vir na sua vida, você saber de coisas que mas Deus ele quer revelar. Então eu desejo que você fique na paz do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, curte o vídeo, tá? E compartilha com alguém, se o Espírito Santo tocar no seu coração para isso, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Tchauzinho.